Ecos da Reforma Protestante no Brasil. A Reforma Protestante do século XVI informou caminhos novos para o cristianismo. As ideias de Lutero, que culminaram no evento da Reforma Protestante, resultaram de predicações bem anteriores ao século XVI. Mas foi com ele, em 1517, que o acontecimento assumiu contornos de força para a ruptura e para a expansão. Os novos ventos e os novos caminhos proporcionados pela pregação de Martinho Lutero e as suas 95 teses ecoaram e se propagaram com alarido e grande ligeireza, inicialmente na Alemanha e em seguida por outros países europeus como Inglaterra, Suíça, França e Escócia. Na construção da nova mensagem no continente europeu, protestantes franceses e holandeses participaram das primeiras tentativas de evangelização do Brasil. Os puritanos escoceses e ingleses que chegaram ao continente americano para o início da colonização dos, hoje, Estados Unidos da América. A primeira tentativa ocorreu no período de 1555 a 1567, com a proposta francesa de criação da França Antártica, na Guanabara, comandada por Nicolau Durand de Villegagnon. Essa iniciativa se caracterizou como proposta de expansão francesa em oposição ao Tratado de Tordesilhas, por não aceitar a divisão do território americano entre portugueses e espanhóis. Nesse período, os protestantes e colonizadores franceses realizaram o primeiro culto de Santa Ceia em terras americanas, obrigando os participantes à aceitação da fé por eles aclamada. Esse acontecimento na história do protestantismo no Brasil ficou conhecido como a Confissão de Fé da Guanabara. Como houve dificuldades de mão de obra nos procedimentos de implantação do projeto francês no Brasil, houve solicitação de apoio à França, que enviou uma segunda expedição, comandada por Bois-Leconte, sobrinho de Villegagnon. Nessa expedição vieram calvinistas e luteranos fugindo da perseguição católica em França, dentre eles Jean Cotard, senhor de Bolés, mais adiante denominado de João de Bolés. João de Bolés era um homem letrado e que não se cansava nas suas andanças pelo Brasil da pregação dos fundamentos da Reforma Protestante e da crítica pesada aos embasamentos do catolicismo. Acusado de heresia, ficou preso em Salvador no período de 1561 a 1563 e depois enviado para Portugal a fim de julgamento no Tribunal da Santa Inquisição. Em 1564 foi condenado a uma pena leve, ou seja, a abjuração das práticas heréticas, algumas penitências e de não sair de Lisboa. Passou alguns meses em mosteiro e depois seguiu para Goa, na Índia, onde voltou às práticas consideradas heréticas, sendo condenado à fogueira em 1572. A segunda tentativa de evangelização do Brasil foi resultante das invasões holandesas na região Nordeste. Dominaram essa região, ou parte dela, por 24 anos e implantaram a religião reformada, que tinha caráter oficial na Holanda. Geraram congregações, presbitérios e até um sínodo, o Sínodo do Brasil. Pastores e predicantes serviram aos propósitos do protestantismo reformado. A historiografia brasileira relata aspectos positivos e negativos sobre a dominação holandesa no Brasil. Há, inclusive, por parte do senso comum, de que o Brasil seria ou estaria bem melhor caso fosse efetivamente colonizado pelos holandeses. Mesmo não entrando no mérito dessa questão, cabe ressaltar o caráter empreendedor dos holandeses, com iniciativas inovadoras na cidade de Recife, construção de pontes e de canais, melhorias nos engenhos de açúcar, visando a ampliação da produtividade, decretação de liberdade religiosa e melhoria da qualidade dos serviços públicos. Mesmo com a decretação de liberdade religiosa na região dominada pelos holandeses, é possível falar de violência contra a religião e religiosos católicos. A história registra o famoso massacre de Uruaçu,
ocorrida em 1645, no Rio Grande do Norte, onde, segundo relatos de Luiz da Câmara Cascudo, 36 fiéis católicos foram assassinados por indígenas sob o comando dos holandeses. A invasão holandesa e a sua conservação por longos 24 anos gerou o fechamento do Brasil aos protestantes por 150 anos. A chegada ao Brasil da família real portuguesa, em 1808, rompeu essa situação por proporcionar medidas liberais, como a abertura dos portos às nações amigas, por meio do Tratado de Comércio e Navegação, assinado entre Portugal e Inglaterra. Nesse tratado, havia definição explícita da tolerância religiosa, mesmo que ainda se mantivesse algum tipo de restrição, como a proibição da construção de igrejas físicas para os cultos protestantes e a permanência da Igreja Católica como igreja oficial. A independência do Brasil em 1822 e a Constituição de 1824 mantiveram a possibilidade de tolerância religiosa e o caráter do catolicismo como religião oficial do Império. Nas primeiras décadas do Brasil Império, predominou o protestantismo de imigração, sobretudo dos alemães e dos franceses, que criaram igrejas nas regiões de destino dos processos emigratórios, mas também suíços e os ingleses, estes beneficiados por acordos assinados entre Portugal e Inglaterra. As correntes do protestantismo missionário ocorreram a partir das décadas de 1830 e 1840, mas só se intensificaram a partir do início da segunda metade do século XIX. Metodistas, presbiterianos e batistas foram pioneiros na obra de evangelização protestante do Brasil, sejam diretamente identificados como missionários ou, em muitas situações, como colportores, pessoas que distribuíam Bíblias e literaturas religiosas de porta em porta. Esse período marcou o final da instalação de todas as denominações protestantes históricas no Brasil, como resultado ainda dos ecos da Reforma Protestante.